Então vamos ler Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler apenas os versos 13, 14 e 15. Estaremos meditando nesses três versos. Livro do Êxodo, capítulo 14, versos 13, 14 e 15. É um texto, é um momento do povo de Israel muito conhecido, dramático, mas maravilhoso, cheio de lições. Êxodo capítulo 14, versos 13, 14 e 15. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. O povo foi desesperado até Moisés, porque como é que iam à frente fugir do faraó se havia um mar vermelho? Então Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos. Olha a fé de Moisés, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A Cíntia, alguns anos atrás, me ensinou uma expressão que eu acho que ela é muito pertinente. Né? A gente não diz coincidência, a gente diz jesuicidência, para aqueles momentos em que a gente viu que tinha que acontecer e foi obra da mão de Deus. Pois bem, nós temos feito esse estudo do livro do Êxodo desde o ano passado, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, já está há alguns meses nisso, e a palavra de Deus ela é rica, ela é inesgotável e tem falado bastante para nós. E nessa jesuicidência, aprove o Senhor, no dia de hoje, é 25 de março de 2020, nessa situação de pandemia que o mundo está vivendo por conta do coronavírus, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, chegarmos a esse momento da vida do povo de Israel. E eu quero, então, nessa noite, traçar um paralelo daquilo que o povo viveu, desse momento difícil, de luta e de vitória, com esses momentos difíceis e de lutas e de vitórias que nós estamos vivendo também nesses tempos de pandemia. Preste atenção no que o Senhor fala para o povo de Israel no verso 15. Por que clamas a mim? Geralmente eu uso a nova versão internacional, e a nova versão internacional ela é muito bonita, mas eu gosto tanto da versão antiga da Almeida Revista que eu achei melhor usar essa versão mais antiga, né? Nova versão internacional, está escrito lá: porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Mas na versão do Almeida, ele diz lá: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Presta bem atenção nessa expressão: dize aos filhos de Israel que marchem. Pensa comigo o seguinte: você que foi militar, ou que é militar, ou que sabe, o 7 de setembro. No 7 de setembro, dia da independência do Brasil, nós temos a parada militar. E quando nós olhamos no 7 de setembro as Forças Armadas marchando, né, aquela sincronia, aquela coisa toda bonita, né? A gente que foi militar e sabe que nós treinamos, fazemos às vezes 2 semanas ininterruptas de treino para que, ao marcharmos naquela parada do 7 de setembro, saia tudo perfeito, sem falhas. Quando nós olhamos o 7 de setembro, nós vemos as Forças Armadas marchando, nós podemos ver algo muito empolgante. É realmente aquela sincronia, aquilo tudo é muito empolgante. E alguém disse certa vez que para desarmar o mundo, cessar as guerras, devia-se começar com a extinção das paradas militares, dos desfiles militares. Devia-se
começar a desarmar o mundo com a extinção das paradas militares, mais do que com a diminuição, a supressão do material bélico, porque realmente os desfiles militares, de fato, empolgam. Seja uma criança, seja um jovem, seja um idoso, um desfile militar, ele empolga. E você realmente vai concordar comigo. Marchar é algo muito empolgante para quem participa e para quem assiste. E por ser algo assim tão empolgante, Deus deu essa mesma ordem ao povo de Israel. Diante de uma situação, perceba, meu querido, que aos olhos humanos era uma situação completamente sem saída, era uma situação de certeza de derrota. À frente estava o mar. E você sabe muito bem, judeu nunca gostou de mar. O povo judeu nunca foi um povo de navegação. Você não conhece assim um grande navegador judeu. Isso já é desde o princípio da história do povo judeu, né? À frente, o Mar Vermelho. Atrás estava vindo o exército do faraó. Mas o exército do faraó não estava vindo simplesmente não. O exército do faraó estava vindo com sangue nos olhos para trazer a derrota, a morte e levar de volta sob as correntes da escravidão os filhos de Israel para o Egito. E para piorar ainda mais essa situação de eminente derrota, aquele povo, como nós falamos semana passada, eles saíram marchando triunfantemente do Egito. Eu vou ler com você rapidinho. Está aqui no verso 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Mas foi só, como diz o verso 10, o faraó com seu exército se aproximar, eles ficaram aterrorizados e foram logo reclamar com Moisés. Preste atenção. O povo ficou 430 anos na escravidão. E esses 430 anos de escravidão fizeram com que os filhos de Israel perdessem o desejo de liberdade. Eles já não sonhavam mais com a libertação. Os 430 anos de escravidão fizeram com que aquele povo esquecesse das promessas feitas por Deus ao pai Abraão. Aquelas promessas que de ti farei uma grande nação, de que vocês seriam a nação mais poderosa da terra, ficaram para trás, no esquecimento. Os 430 anos de escravidão fizeram com que os sonhos e as esperanças do povo de Israel ficassem presas às correntes da escravidão egípcia. Foi preciso, então, que Deus fosse sacudi-los, acordá-los. Foi preciso, então, que Deus pudesse estremecê-los, despertá-los daquele sono letal em que a escravidão os tinha colocado. Deus já havia tirado o povo de dentro do Egito, e agora, sob a liderança de Moisés, o Senhor diz para Moisés essas palavras que tanto tem movido o povo de Deus ao longo da história da igreja, quando nós enfrentamos dificuldades aparentemente indissolúveis. Essas palavras que têm movido o povo de Deus ao longo da história da igreja, quando o povo de Deus enfrenta problemas que para nós parecem gigantescos. Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu fico imaginando mais uma vez, eu gosto de imaginar essas cenas, a cara do Moisés. Quando nós começamos a estudar o Êxodo e ver a vida de Moisés, Moisés não tinha essa fé toda, não. Você vai ver lá, nos capítulos anteriores, que Deus precisa trabalhar muito o coração de Moisés
para que a fé de Moisés pudesse ser crescente e chegar ao ponto de como está agora, e ela vai aumentar ainda mais ao longo da jornada. E eu imagino nesse momento o rosto, o semblante de Moisés. O povo reclamando. No momento que deu um problema aqui. Ok. Não sei se falhou aí com vocês, né? Mas voltando então aqui. Tá tudo ok aí? Me respondam aí se vocês estão recebendo de volta o sinal. Aqui me chegou o sinal de que tinha parado. Acho que está de volta aí, né? Tudo bem? Então tá. Então o povo, vamos voltar então. O povo estava reclamando com Moisés. O povo tinha saído triunfante lá do Egito e agora está ali reclamando com Moisés. O faraó está vindo com sangue nos olhos. Moisés ora e Deus responde: ora, por que está falando comigo, Moisés? Diz aí pro povo, diz pro filho de Israel para marchar. Vai marchar para onde, Deus? Marchar é só para frente, né? Como é que eu vou fazer? Os israelitas receberam a ordem de Deus para marchar. Perceba, meu querido, Deus falou ao povo de Israel diante de uma situação que, humanamente falando, não havia solução. Está entendendo o paralelo que nós podemos passar com os dias que estamos vivendo? Deus falou para o povo de Israel: marchem. Os israelitas receberam a ordem de Deus para marchar, mesmo quando já não havia mais caminho, mesmo quando os obstáculos estavam à frente, mesmo quando não podiam voltar, pois o mais poderoso e bem armado exército daquele tempo vinha na sua direção para castigar o povo, matar os velhos, as crianças, os incapazes, e fazendo com que os que sobrevivessem voltassem em ferros, em correntes, para a escravidão. É nesse instante, meu querido, que a palavra de Deus, é nesse instante que a ordem de Deus, é nesse instante que a direção de Deus se faz de um modo eficaz. Deus fala para o povo: marchem, marchem, sigam em frente. Em outras palavras, Deus fala: sigam em frente. Agora, o povo tinha que cumprir essa ordem. Os israelitas tinham que marchar, porque Deus tinha lhes preparado um futuro grandioso, um futuro vitorioso. Você sabe muito bem que Deus tinha preparado para os filhos de Israel um futuro mais do que vencedor. Então o povo tinha que marchar, tinha que ir em frente, tinha que confiar no agir de Deus. Porque o povo de Israel foi o povo que nos deu o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que viria a salvar não só Israel, mas todo aquele que nele crê. Mas essas promessas, feitas por Deus, foram esquecidas nos 430 anos da escravidão. A ordenar para marchar, Deus estava, mais uma vez deu um problema, não sei, vamos ver, vocês me desculpem aí, não sei o que está vendo, esteja orando, né, o que eu uso aqui para... Acho que agora voltou, né? Voltou? Estão me assistindo aí? Estão ok? Então vamos lá. Desculpa aí, hoje ore porque o aplicativo que eu uso aqui para ajudar a transmissão, inexplicavelmente ou explicavelmente, está dando problema. Essas promessas que Deus fez, voltando, foram esquecidas nos 430 anos de escravidão. E ao ordenar para marchar, Deus estava dirigindo o destino de uma nação, preparando para aquele povo arruinado, aquele povo deprimido e sem esperança. Deus estava restaurando a visão deles. Olha, marchem, porque eu prometi para vocês serem uma grande nação. Marchem, vou em frente, porque eu tenho um grande futuro para vocês. Marchem, porque eu tenho um grande plano para vocês. Vocês terão o Messias, o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que salvará o mundo. Meu irmão, minha irmã,
Nós vivemos dias muito difíceis. E esta é uma hora de pedirmos que Deus venha nos encher, venha encher a mim, venha encher a você com uma visão corajosa, para que possamos vislumbrar as vitórias que nos aguardam, para que possamos vislumbrar as grandes realizações que nos aguardam, que dependem de nós, para cumprirmos essa ordem de Jesus para o seu povo, para a sua igreja. Marchem! Nós estamos vivendo dias parecidos com aqueles. Não temos um mar vermelho à nossa frente, há um exército atrás de nós. E Deus está dizendo: marchem, porque eu tenho grandes planos para vocês, eu tenho vitórias para vocês. Mas presta bem atenção no que eu vou afirmar agora. Dize aos filhos de Israel que marchem. Muitas das vezes, nós nos esquecemos dos benefícios de Deus, da graça de Deus. Nós nos esquecemos da intervenção divina, da mão poderosa de Deus que nos protege e nos sustenta. E será que neste momento de crise, de pandemia, de grande dificuldade, nós não estamos nos comportando como os filhos de Israel no Êxodo? Queremos caminhar por nós mesmos, queremos nos valer mais do conhecimento humano e esquecemos de todas as coisas, das promessas de Deus. O conhecimento humano tem o seu lugar, o conhecimento humano tem seu grande valor, o conhecimento humano é importantíssimo e é dado por Deus também. Mas nada, ninguém, coisa alguma pode nunca substituir o poder da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. Nenhum remédio, nenhuma vacina, nenhuma ciência. Tudo isso é extremamente vital e importante para a humanidade. Mas para que possamos passar a obedecer essa ordem de Deus, marche, é preciso fé. É preciso com que você olhe para o mar, olhe para o problema, olhe aquilo que está à tua frente e saiba que Deus tem uma promessa para você. Que além do mar, há um grande futuro. Além do mar, há um Deus, há um Senhor Jesus que está pronto a te sustentar, a te direcionar. Então, lembre-se de tudo o que Deus tem, lembre-se das promessas que Deus tem feito para você. E eu quero terminar fazendo a citação de um e-mail que eu recebi hoje da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na pessoa do seu executivo, o pastor Daniel Ventura, um e-mail que eu transcrevo aqui e achei muito, muito pertinente, muito bom. Ele diz assim: sem pedir licença, um vírus alterou nossas agendas e prioridades. De repente, todos os problemas pelos quais estávamos obcecados foram colocados em segundo plano, trazendo à tona o que realmente importa na vida: saúde, família, amigos, descanso e etc. Se há algo que já podemos aprender nesses tempos de restrições, é apreciar com gratidão aquilo que temos. E ante a tanta criatividade e atos de bondade contemplados nesses últimos dias, eu não tenho dúvida de que conseguiremos superar tudo isso juntos. Porque quando tudo é incerto, o que de fato importa fica evidente. Porque quando tudo é incerto, o que de fato importa fica evidente. Diante dessa colocação, meu amado, ele encerrou o e-mail ali, e diante dessa colocação, eu quero terminar afirmando a você de todo o coração, com toda a fé em Cristo Jesus:
Porque quando tudo é incerto, o que de fato importa fica evidente. Importa agora, nesse tempo incerto, é que o povo de Deus marche. Importa agora, nesse momento, nesses tempos difíceis, é que eu e você, povo de Deus, que tem um futuro pela frente, que tem os planos de Deus pela frente, que somos mais do que vencedores. Essa expressão de Paulo, ela sempre mexe comigo, porque quando Paulo estava escrevendo, ele sabia de todas as dificuldades que ele tinha passado, de tudo, tanta coisa difícil, mas mesmo assim ele coloca lá, olha, eu sou vencedor, aliás, eu sou mais do que vencedor. Ele não achou na língua grega uma língua que é tão rica, uma palavra, uma expressão que pudesse ser mais que vencedor, e ele colocou lá, somos mais do que vencedores. Então importa agora, nesse tempo incerto, é que o povo de Deus marche, porque nós somos muito mais do que vencedores. Então peça a Deus para tirar de você todo medo, peça a Deus para tirar de você toda tristeza, peça a Deus para tirar de você toda angústia, toda ansiedade, porque Deus cuida de você. Agora faça a sua parte, marche com fé, vá em frente. Faça a sua parte, anuncie o evangelho de Jesus, anuncie com a tua boca, anuncie com a tua vida, mas anuncie que você e sua família sejam surpreendidos pela bondade e misericórdia do nosso Pai, marchando triunfantemente com Jesus durante esses dias. E lembre-se, dias melhores certamente virão. Eu tenho me firmado nessa expressão, não por nada, mas porque eu sei que Deus quer boas coisas para os nossos filhos. Dias melhores certamente virão. E vamos poder, então, olhar para trás e agradecer ao Senhor Jesus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Que Ele te abençoe, meu querido, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia sobre você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz.